E aí, pessoal, tranquilos? Professor Mal na área, voltando aí, ou dando continuidade à nossa parte 3 aí de variáveis dentro do PHP. E na última aula, nas últimas duas aulas, a gente compreendeu o conceito de variáveis em PHP, nós compreendemos a utilização e a impressão destas variáveis dentro dos nossos arquivos PHP. Descobrimos que temos as variáveis globais, temos as variáveis globais, temos as variáveis estáticas e trabalhamos com vários exemplos de cada uma delas. Caso você tenha perdido, dá uma olhadinha aí na nossa playlist aí, que tem as aulas anteriores. Vimos também, né, nessas aulas, que nós podemos utilizar operadores aritméticos e operadores de atribuição, né, quando se trata de variáveis com valores numéricos. Podemos fazer cálculos ou podemos fazer acréscimo de contadores com as nossas variáveis. Hoje, nós vamos trabalhar com as nossas variáveis, mas vamos compreender e entender como que essas variáveis podem viajar de um arquivo HTML ou de um arquivo PHP para outro arquivo PHP utilizando formulários. E aí, eu chamo a atenção para vocês para esse slide que está na nossa tela. Em algum momento, você já percebeu que algumas URLs de alguns sites que nós utilizamos tem aqui, ó, um arquivinho PHP ou ASPX, uma interrogação, uma variável, um operador aritmético e um valor da variável? Então, muitas vezes a gente não percebe dentro do nosso cotidiano, mas isso é algo comum dentro das nossas URLs. Nesse exemplo de URL, eu vou pegar aqui a borracha para me apagar. Nesse exemplo de URL, eu tenho aqui um arquivo PHP que está sendo chamado, eu tenho aqui uma solicitação da variável ID e eu estou solicitando que ele busque essa página HTML e traga o ID 1254. Então, é importante a gente ter essa percepção e essa compreensão que as informações elas podem viajar via URL, desde que nós possamos informar o nome da variável e o valor desta variável. Para a gente ver isso na prática, eu convido você aí agora, abre uma outra aba aí no seu navegador, abre uma outra guia aí e vai no site do Google. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu Firefox, vou deixar a minha telinha aqui restaurada, né? Não vou deixar a tela toda aqui não, só para a gente ver. E eu vou visitar aqui o site do Google, www.google, tá ali, ó, .com. E aí eu vou simplesmente pedir, vou fazer uma pesquisa aqui, ó, hoje. Vou digitar aqui e fazer a pesquisa da palavra hoje. Eu dou o Enter, ele me traz todo o resultado, que é onde a gente olha, né, uma série de resultados, notícias, mapas, né, ó. Eu posso ir clicando aqui, mas olha para a URL. Olha lá na URL, olha isso aqui, ó. Ele está chamando aqui o mecanismo de busca do Google. Ó, está chamando o mecanismo de busca do Google. Ele está aqui, ó, chamando uma variável, que é a variável Q. Professor, por que é a variável Q? É a programação do Google. Quem define o nome da variável é o programador. Por que é Q? Porque é Q. Aqui ele está me dando um sinal de igualdade e ele está passando a variável que eu digitei aqui, ó, aqui. Então, esse é o mesmo mecanismo de busca do Google. Está falando assim, ó, busca aí a busca. Qual variável? A variável Q. Qual que é o valor da variável Q? Tá, opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu baguncei ali a variável, né? Qual que é o valor da variável Q? Ele pergunta. Ah, o valor da variável Q é a palavra hoje. E aí ele traz o resultado para nós. Se eu pegar aqui, ó, vou clicar aqui, ó, depois da igualdade, e vou apagar, ó. Apaguei. Posso digitar qualquer palavra aqui, que o Google já vai fazer a pesquisa direto
via URL. Vou colocar aqui, ó, tomate. Olha lá, ó. Se eu colocar aqui, ó, um outro conteúdo aqui, ó, uma outra palavra, vou colocar aqui, ó, maio. Aí, ó. Se eu vier aqui, ó, e fizer uma outra pesquisa aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, professor Mal. Opa! Ih, conheço esse cara de algum lugar, tá? Então, eu posso fazer uma pesquisa via URL no Google, usando aqui, ó, esse link aqui, no caso, ó, mas aqui na frente eu coloco a variável que eu desejar. Tudo bem? Então, as informações dentro da internet, via URL, eu consigo transportar as minhas variáveis através do método GET. Tudo bem? Método GET. Daqui a pouquinho a gente vai falar dele com mais detalhes. Tá bom? Eu vou fechar essa janelinha. Você já compreendeu aí que via URL as informações e as minhas variáveis elas conseguem ser transportadas via método GET. Segura o GET aí, tá bom? E aí, pessoal, imagine a seguinte situação. Você tem um arquivo PHP, no nosso caso aqui vai ser o exemplo 8.php, que a gente vai criá-lo daqui a pouquinho, e eu posso pedir para executar ele. Só que toda vez que eu executar esse arquivo 08.php, eu vou informar para ele que ele vai precisar da variável, que ele tem a variável nome, colocar o sinal de igual, e eu vou informar qual é o valor dessa variável. Tá bom? E olha só, nessa linha aí tem um exemplo disso. Então, eu consigo transportar variáveis e dados através da URL, usando o método GET. Professor, GET é o método GET. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor do método GET e também do outro método disponível, que é o método POST. Tá bom? Vamos seguir aqui. E aí chegou a hora da nossa prática. Para a nossa prática, eu vou mais uma vez preparar aqui a minha máquina. Então, eu vou abrir aqui meu Windows Explorer. Eu vou lá na minha pasta XAMPP, vou no meu HTDocs, vou criar uma pastinha nova para hoje. Estamos aqui em maio, hoje é o dia 6 de maio, então 05 maio, 06 o dia. Deixar a minha pastinha criada aí, já vou abrir ela aqui, ó. Tá vazia por enquanto. Vou abrir aqui o meu XAMPP. Bom, vou ativar o meu servidor Apache. Vou chamar aqui o meu localhost, tá bom? E eu já vou chamar aqui a minha pasta, a pasta que eu acabei de criar, 0506. Por enquanto ela está vazia. Agora eu vou abrir o meu Sublime. E aí eu vou começar a codificar. Bom, por uma questão de tempo, vocês sabem, eu já deixo meus códigos aqui já preparadinho, né? Para que a gente não deixe essa aula mais longa ainda, digitando o texto por completo. E eu vou simplesmente pegar aqui o meu código do exemplo 08PHP. E aí eu vou colocar ele e a gente vai ver o que eu tenho nesse código 08PHP. Deixa eu voltar aqui, ó, tá aqui, 08PHP. Copiar ele aqui e tá aqui, ó. Deixa eu salvar ele. Vou lá, File, Save. Vou salvar ele lá. Não posso salvar em qualquer lugar. Tem que ser na minha pasta XAMPP, lá no HTDocs, dentro da minha pasta do projeto de hoje. Vou colocar aqui do tipo PHP. Meu arquivo é do tipo PHP. E o nome dele aqui é exemplo 08. Pronto. O que eu tenho aqui? Nada. Eu tenho simplesmente o meu código básico HTML. Olha lá, ó. É o básico do HTML, ainda está faltando as metas tags. E eu acrescentei aqui um trecho em PHP, que é o comandinho echo. Ele está chamando a minha variável get, ou seja, nesse momento, ele vai verificar a URL. Sempre que eu chamo a variável get, ele verifica a URL que chamou o arquivo exemplo 08.php. E dentro dessa URL, ele vai procurar uma variável chamada nome. Então, tá aqui, ó. Eu vou salvar. Salvei aqui, né?
E aí eu vou visualizar o que acontece quando eu executar isso. Ó, eu vou vir aqui, ó, vou atualizar e vou dar um clique no arquivo. Vou dar um clique e olha o que vai acontecer. Deu erro, tá bom? Por quê que deu erro? Ele não encontrou a variável nome, ó. Ele não encontrou a variável nome solicitada na linha 10. Olha ela aqui, ó. Tá bom? Mas vamos voltar no nosso PowerPoint. Vamos voltar um slide. Eu teria que informar na minha URL, a variável e o igual, o seu nome. Então, ó, eu vou ter que acrescentar isso daqui, ó, na minha URL, ó. Então, eu vou voltar lá no meu navegador, tá aqui, ó, e eu vou acrescentar. Igualzinho tá aqui no meu PowerPoint, ó lá. Interrogação, informando que vai vir um nome de variável. Eu vou colocar agora o nome da variável, que é nome, igual, e eu vou colocar aqui, tá bom? O valor da variável. Vou colocar aqui, ó, professor Maurício. Pensou que ia colocar professor Mal, né? Vou dar um Enter, pronto. O erro deixou de existir. Por que o erro deixou de existir? Porque aqui eu estou informando para ele que é para ele buscar a variável do tipo get na URL do navegador. Qual o nome da variável? O nome da variável é nome. Tá aqui, ó. O nome da variável é nome. Tá aí, ó, funcionando. Se eu mudar aqui, ó, vou tirar o Maurício, deixar só o professor, vou dar Enter novamente, tá bom? E o professor está escrito errado, né? Vamos corrigir aqui, ó, né? Vamos corrigir, ó. Prontinho. Então, dessa forma, eu estou transportando variáveis e valor dessas variáveis via URL. Vou acrescentar aqui mais uma variável, ó. Vou colocar aqui, ó, professor Maurício, né? Vou colocar aqui, ó, o nosso e-comercial e eu vou colocar aqui, ó, idade igual 45. Vou dar um Enter. Não mudou nada, mas a idade não foi mostrada. Por que não foi mostrada? Porque dentro do meu código aqui, ó, eu não estou falando nada da variável idade. Eu vou acrescentar ela, ó. Vou copiar, vou dar um Enter, vou colar e vou trocar o nome da minha variável aqui para idade. Aqui, ó. Tá bom? Se eu salvar e atualizar aqui novamente, ó, tá lá, ó, professor 45. Mas aí eu posso melhorar um pouquinho, ó. Eu posso melhorar um pouquinho. Eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui, ó. Vou dar um eco, tá? Um eco e vou colocar aqui, ó. Bem-vindo. Bem-vindo, vírgula, espacinho. Tudo bem? Beleza? Ponte vírgula. Tá bom? Então vai ficar bem-vindo, professor. E aqui, ó, vou colocar um outro eco. Eco. Aqui. Opa. Aí. Vou colocar uma vírgula, um espaço. Sua idade é de... E aí vou colocar outro ponto e vírgula aqui. Para finalizar tudo, eu vou dar um eco aqui simplesinho, novamente, e vou só colocar um ponto final. Vou salvar tudo aqui, Ctrl S, e vou atualizar. Bem-vindo, professor. Sua idade é de 45. Eu posso até mudar aqui, ó, de novo, ó. Colocar aqui, ó, professor Mal. Dou um Enter. Então, eu consigo transportar variáveis e informações de variáveis via URL. Então, eu tenho aqui a maneira como eu transporto e eu posso fazer a leitura através da minha variável get, que é uma variável interna do PHP. Beleza? Vamos voltar ali, vamos evoluir um pouquinho. Vamos voltar aqui no nosso PowerPoint. Eu consigo fazer isso via formulário. Então, a partir desse momento, eu vou oferecer ao meu usuário um formulário. O usuário vai preencher este formulário e vai clicar no botãozinho cadastrar, enviar, salvar. E para onde vai essa informação? Vamos ver isso na prática como acontece? Então, ó, vou voltar aqui no meu Sublime.
eu vou aqui criar um novo documento, New File, e eu vou lá buscar o meu código pronto. Está aqui o meu código pronto do meu formulário. Está aqui. Ó. Deixa eu copiar aqui. Vou colar. Eu vou aqui no File e vou salvar. Pessoal, uma coisa importante, né? O nome desse arquivo é enviar.html. Professor, não precisa ser PHP? Não precisa. Tá bom? Vou colocar, vou mostrar para você que eu consigo fazer isso funcionar mesmo com um arquivo HTML. Claro que, de repente, dentro da sua necessidade do seu projeto, você precise de um formulário salvo com PHP, porque tem outros trechos em PHP, tá bom? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um código HTML básico, e aí eu tenho um formulário. Ó. Eu estou criando aqui um formulário, o método de envio dele está sendo o método get, tá bom? E chama o arquivo receber, ó, action. Então, ó, tem aqui a propriedade action do formulário, que quando eu clicar no botãozinho, né, cadastrar, ele vai chamar para mim o arquivo receber.php. Esse arquivo, ele ainda não existe. A gente vai criar ele daqui a pouquinho. Então, olha o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho um campo digite seu nome, o input do tipo type test e eu tenho o nome, opa, importante, o nome do meu campo é nome. Aqui, pessoal, estou declarando o nome da minha variável. Ou seja, o nome que eu cadastrar nesse formulário é a variável chamada nome. E eu tenho um botãozinho, né? Um input type submit, botãozinho enviar, cadastrar. Vou salvar. Vamos lá visualizar como é que ficou esse nosso formulário? Vou voltar aqui, ó. Deixa eu voltar várias vezes aqui. Aí, vou atualizar, né? E aí tá aqui o enviar. Ó, um formulário simples. Se eu colocar aqui, ó, professor, e clicar no cadastrar, olha o que acontece. Dá erro. Por quê? Olha a minha URL, ó. Ele está chamando o arquivo, ó, receber.php, chamando a variável nome e informando que o valor dela é professor. E por que que deu erro? Porque esse arquivo aqui, ó, receber.html, ele ainda não existe. Professor Mal, da onde veio esse arquivo receber.html? Eu estou indicando ele aqui, ó. É a ação do formulário, é chamar esse arquivo. Mas, ó, vamos olhar lá no nosso PowerPoint. Olha o nosso arquivo aí, ó. O receber.html. Lembrando que o código tá pronto. Então, ó, eu vou lá no meu código pronto. Vou pegar aqui ó, o meu receber.html. Copiei aqui e vou criar um novo arquivo. Ctrl V. E aqui eu já vou salvar ele, ó. Save. Já está aqui certinho, só que ele é PHP, tá? Para receber o arquivo, arquivos HTML não conseguem receber. Então é receber. Opa, receber. Receber.php. Salvei. Pronto. O que eu tenho aqui? Ó? De novo, HTML básico e um trecho em PHP. O que esse trecho em PHP está fazendo? Ele está me dando aqui ó, um pequeno texto. H1 em um olá. Ele está concatenando o valor das minhas variáveis, que a gente já viu essa concatenação lá para trás. E ele está chamando aqui a variável interna do PHP get. Isso indica que o arquivo receber vai procurar a variável chamada nome aonde? Vai procurar ela aqui, ó, na URL. Vai procurar ela na URL. Tá bom? Eu vou salvar. E aqui, se eu vier aqui e já pedir para atualizar, já funcionou. Tá bom? Eu vou voltar aqui só para a gente pegar do início. Ó. Vou pegar aqui, ó. Bom, vou clicar aqui no enviar. Vou colocar aqui, ó. João Maria. Opa. Maria José. Vou clicar no cadastrar. Olha só. Quando eu cliquei no cadastrar, ele chamou o arquivo receber.php,
colocou interrogação informando que vai passar uma variável, que é a variável nome, que é igual a este conjunto aqui, ó. Tá bom? Professor, daria para mim acrescentar mais alguma coisa no meu formulário? Dá. Eu vou voltar aqui no meu formulário e eu vou aqui, ó, deixa eu ver, vou pegar essa linha, vou copiar ela, opa, vou colar ela aqui e vou colocar aqui, ó, digite sua idade, tá bom? E aqui eu vou colocar, o nome da minha variável aqui vai ser idade. Para não ficar na mesma linha, os dois, vou colocar aqui rapidamente aqui um BR. Pronto. Salvei, opa. Salvei. Vamos ver como é que ficou o nosso formulário agora. Olha lá, ó. Tá bom? Vou colocar o botãozinho cadastrar embaixo também. Então, vou colocar mais um BR aqui, ó. Salvei. Tá lá. Agora eu vou mudar o arquivo receber, porque o arquivo receber, ó, ele está recebendo apenas a variável nome. Eu vou pegar esse código que está no 8 aqui, ó, e vou copiar ele, ó. Vou pegar esse código que está no 8 aqui, vou copiar ele, já está prontinho, né? E eu vou só colar aqui no lugar desse, ó. Não, vou fazer o seguinte, vou fazer assim, peraí. Vou colar aqui embaixo, e aí esse daqui, ó, eu modifico aqui, ó. Ó, vou pegar essa parte aqui, ó, que é H1, vou colocar aqui, ó. Bem-vindo. Tá aí, ó. Pronto, bem-vindo. Vou salvar, né? Olha lá, ó. Estou recuperando o nome e a idade via get da URL. Vamos fazer um teste. Vou colocar aqui, ó, 65. Cadastrar. Bem-vindo, bem-vindo, ó. Bem-vindo duas vezes, vou mudar aqui, ó. João Maria José, sua idade é de 65. Olha para a URL, ó. Variável nome e os dados da variável nome. Aí tem um e-comercial que separa as variáveis, variável idade e o valor da variável idade. Vamos voltar aqui, só para tirar esse bem-vindo aqui que ficou a mais, né? Ó. Vamos tirar isso daqui, ó. Isso, vou salvar. Vamos ver como é que ficou agora. Olha lá, ó. Bem-vindo, João Maria José. Sua idade é 65. Se eu voltar aqui, eu posso colocar aqui, ó. Professor Mal, 45. Cadastrar. Tá lá. Pessoal, mas olha só, você já percebeu que as suas informações, quando você preenche um formulário, elas aparecem na URL? Imagine você fazendo um cadastro em um serviço, em um banco, em uma loja, e as suas informações viajar via URL para que todo mundo veja. As informações do seu cartão de crédito, a senha das suas redes sociais, viajar via URL para todo mundo ver. Nesse ponto, pessoal, existe aí os diferentes métodos de envio. O GET, que é o que nós utilizamos até agora, e existe o POST, tá bom? E aí, pessoal, bem rapidinho, qual é a diferença do método GET e do método POST? Primeiro, pessoal, é a visibilidade. Quando eu uso do método GET, eu vejo a informação que está sendo passada do meu arquivo HTML para o meu PHP na URL. Está lá a informação. Se eu utilizo o método POST, essa informação ela vai encapsulada na requisição HTML. Eu não consigo visualizar essa informação. Essa informação ela vai encapsulada. Ela não vai de forma visível. Professor, o POST então é mais seguro, muito mais seguro, porque a informação ela vai de forma oculta, encapsulada dentro da requisição do protocolo HTTP. Tá bom? Tamanho. Se eu utilizo o método GET, eu tenho um tamanho limitado de aproximadamente 255 caracteres. Então, eu não posso passar muitas informações via GET. Eu tenho limite. Qual que é esse limite? É o limite dentro da URL. E por que esse limite da URL ele é aproximado? Porque pode variar de navegador para navegador. Tá bom? Então, se eu tenho uma quantidade grande de informações para ser passada ou cadastrada, eu não posso usar o método GET. Eu preciso enviar o método POST. Tá bom? Já o POST é sem limite. Já que os dados vão dentro da requisição HTTP, não importa o tamanho dessa informação, ela vai viajar via POST pelo protocolo HTTP
sem problema algum de limitação de tamanho. Performance. Lógico, né? O GET ele é muito mais rápido, porque é muito simples. Você clica, ele joga na URL e pronto, foi embora. Então, o método GET, pessoal, ele é muito utilizado para pesquisas, que é pesquisas do Google, ou pesquisar alguma coisa no seu site. Então, se você quer alguma coisa rápida e que não requer segurança, não tem problema com segurança da informação, pode utilizar o GET. O POST ele é mais lento, porque ele precisa encapsular aquela informação. Mas essa lentidão, pessoal, do POST, comparado com o GET, ela é quase imperceptível. E quando a gente faz uma comparação entre a demora do POST de encapsulamento e comparar com a velocidade do GET, que já vai via URL, com relação à segurança, o POST é sempre a melhor opção. Tá bom? Outra coisa, que tipo de informação eu consigo transportar com os dois métodos? Pessoal, como o GET viaja via URL, eu só posso transportar texto. Se eu, por exemplo, quiser cadastrar uma imagem, fazer o upload de uma imagem, eu não vou conseguir fazer isso via GET. Eu preciso fazer isso via POST, porque o POST ele não tem restrição de dados. Pode ser dado de texto ou dados binários que ele vai fazer esse transporte. O GET tem a restrição de só transportar texto. O POST ele não tem restrição nenhuma. Transporta qualquer tipo de informação. Professor, e como é que eu uso o POST? Vamos voltar lá no nosso código, né? Eu vou simplesmente, pessoal, fazer uma mudança aqui, ó. Eu vou pegar esse nosso arquivinho enviar e eu vou aqui, ó, File, Save As, e eu vou chamar ele aqui, ó, enviar, e eu vou colocar aqui, ó, underline post. Bom, ele vai virar o meu formulário do tipo post agora. O que muda? Muda o método. Em vez de ser o método get, vai ser o método post. Pronto. Tá salvo, prontinho. Só isso. Professor, só isso. Só isso. Ah, detalhe importante. O arquivo receber não é o receber. Vai ser o receber underline post. Vou salvar aqui, ó. Prontinho. Então, ó, eu mudei o método de envio e eu estou dizendo que na ação dele, ele não vai mais agora nesse cara. Ele vai no arquivo receber tracinho post. Precisa mudar alguma coisa no formulário? Nada, vou só salvar. Agora eu vou criar esse arquivinho receber post.php. Como? Vou clicar aqui no meu PHP, vou lá, File, Save As, vou aqui acrescentar, ó, underline, post, vou salvar ele, pronto. E o que eu preciso mudar aqui? Ó? Mudar a minha variável. Eu vou tirar essa minha variável aqui, que por enquanto está procurando os dados na minha URL, e eu vou colocar aqui a minha variável do tipo post. Bom, com isso, essa variável do tipo post, ela vai procurar, com isso, ela vai procurar a variável chamada nome, a variável chamada idade, porém, ele vai procurar essa variável não na URL, e sim dentro da requisição do protocolo HTTP. Salvei, e aí vamos fazer aí um teste, né? Deixa eu voltar para cá. Tá aqui, deixa eu atualizar. Beleza, então ó, eu tenho o enviar, que é via GET, e o receber, que é via GET. O enviar post, e aí eu vou colocar aqui, ó. Formal, 45. Vou clicar no cadastrar. Prontinho. Veio para cá e olha a URL, ó. Não passou nada na URL, tá bom? Vamos fazer de novo aqui, ó. Vou até voltar aqui, ó, mais uma vez, vou duplicar aqui, vou duplicar essa aba. E aí eu vou vir aqui, ó, no enviar post, e eu vou colocar aqui, ó, colocar aqui, ó, deixa eu ver, um nome bem criativo, assim, um nome bem legal, né? Vou colocar aqui, ó, um nome bem legal. Nossa, tô ruim de nome, Vou colocar aqui, ó, peraí, Maria, vou colocar aqui, ó, enrolou, hein? Maria, né? José, né? Antônio, olha que nome legal, né? Maria José Antônio. Idade, vou colocar aqui, ó, 78. Eu estou no método post, vou cadastrar.
Tá lá, ó, nada na URL. Vou voltar aqui nesse agora e vou no enviar comum. E vou colocar aqui, ó, Maria, José Antônio. Vou colocar aqui, ó, era 68, né? Nem lembro mais. E vou colocar cadastrar. Olha as informações na URL. Então, pessoal, nós temos esses dois métodos de envio. Eu tenho o método GET e o método POST. Método GET, sempre que você precisar de mais rapidez, pouca informação e não requerer segurança dessa informação. A informação aberta para que qualquer pessoa possa ver, não tem nenhum risco. Precisou do mínimo de segurança, POST. Precisou de grandes informações, POST. Professor, qual que eu escolho? Na dúvida, trabalhe com POST, porque o POST ele oferece mais segurança, mais quantidade, tá bom? Pessoal, é isso hoje. Então a gente fecha essa questão aqui de variáveis. Claro que a gente vai estar sempre falando de variáveis, mas hoje nós aprendemos aí como que eu posso passar uma variável entre um formulário e um arquivo PHP do método, usando o método GET e usando o método POST. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários aí, que assim que possível a gente pode estar respondendo essas dúvidas. E é isso, gente. Tá bom? Tchau, tchau. E um abraço do mal.